Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Existem duas formas de montar a resistência shunt, o sensor de corrente, uma conectada ao terra, a mais usada, e outra conectada em série com o positivo da fonte. É essa forma de montar que vamos ver nesse tutorial. Vamos lá? O circuito da figura mostra como colocar a resistência shunt do sensor de corrente em série com o positivo da fonte para medir corrente. Para pegar a medição de corrente é usado um amplificador de instrumentação, um amplificador diferencial. Ligar a resistência shunt dessa forma, os americanos chamam de High Side Current Sensing. Mas será que existe alguma vantagem em ligar a resistência shunt dessa forma? Sim, existe. A primeira vantagem é que medir no lado da tensão alta não cria interferência com o circuito do terra. Essas interferências podem ser problemáticas quando outros circuitos também precisam usar o terra para interagirem com a carga. Ligar a resistência shunt acima da carga elimina essas interferências. A figura ilustra como ocorrem essas interferências. No circuito A, o sinal tem que percorrer um caminho que passa por dentro da resistência shunt para chegar ao microcontrolador. No lado B, o caminho do sinal é totalmente independente da medição de corrente. A chave para esse sistema funcionar bem é o amplificador diferencial, um amplificador de instrumentação que pega a diferença de potencial sobre a resistência shunt, sem necessidade de ter o terra como referência. Um segundo benefício é a detecção do curto-circuito na carga em relação ao terra. Veja na figura A, com a resistência shunt aterrada, a corrente de curto na carga em relação ao terra não passa pela resistência shunt. No circuito da figura B, a corrente de curto-circuito passa pela resistência shunt. Assim, o circuito de medição dessa corrente pode detectar o curto-circuito e desligar tudo. Viu? Uma simples mudança de posição da resistência pode aumentar a segurança do seu equipamento. Quanto ao amplificador operacional, o principal requisito é que tenha uma rejeição de modo comum bem alta. A rejeição de modo comum diz respeito às correntes que entram ao mesmo tempo pelo terminal positivo e pelo terminal negativo do amplificador de instrumentação. Na teoria, por ser um amplificador diferencial, essas correntes comuns às duas entradas se cancelariam. Mas na prática, isso vai depender do amplificador operacional usado e dos valores das resistências usadas. O primeiro critério é que todas as resistências sejam de precisão, se possível, menos do que 1%. No circuito diferencial, a rejeição de modo comum, que é um fator de qualidade do circuito, pode ser calculada pela equação da figura. A tensão de modo comum VCM é igual ao divisor de tensão na entrada não inversora, formado pela fonte de tensão VCC e pelas resistências R1 e R2. A tensão de modo comum é igual a VCC vezes a razão de R1 sobre a soma de R1 mais R2. Quanto menor esse valor, melhor. Para um ganho de tensão muito alto, por exemplo 100, a resistência R1 deve ser muito maior do que R2. Resulta que a tensão de modo comum é praticamente igual à tensão VCC. Isso não é bom. Então, para diminuir a tensão de modo comum, o circuito do amplificador diferencial deverá ser projetado para ganhos baixos, menores do que 10, ou melhor ainda, o ganho igual a 1 é o ideal. Nesse caso, todas as resistências deverão ter os mesmos valores. Um detalhe importante é que todas as resistências tenham grande precisão. O ideal é que a precisão das resistências seja de 0,1%. Uma variação dos valores e pronto. A tensão de modo comum dispara. Então, você deverá escolher circuitos amplificadores de baixo ganho, mas tem o contraponto. Se o ganho for pequeno, o valor da resistência shunt deverá ser grande, interferindo no circuito. Outro fator que deve ser levado em conta é a tensão de offset dos operacionais. Esse é um parâmetro de qualidade dos operacionais. Nesse tipo de aplicação, use operacionais com baixo offset. Veja a equação mostrando a influência da tensão de offset na tensão de saída do amplificador de instrumentação. Note que a soma da tensão medida na resistência shunt mais a tensão de offset. O ganho de tensão é dado pela razão das resistências R4 sobre R3, desde que R3 seja igual a R2 e R4 igual a R1. A influência do offset se torna mais importante quando a tensão medida na resistência shunt tem um valor que se aproxima da tensão de offset. O TL071 tem um erro de offset de 13 mV.
o TL082, um erro de 15 mV, o LM358, 5 mV, o LM741, 5 mV. O ideal é que o offset fosse menor do que 2 mV. Veja a sugestão da Texas. Infelizmente, não encontramos esses operacionais com facilidade aqui no Brasil. Você viu nesse tutorial as vantagens de medir a corrente colocando a resistência shunt antes da carga. Em série com o positivo, viu as vantagens e os cuidados. Agora você tem uma segunda alternativa para medir a corrente. Bom proveito! Esse tutorial foi baseado na documentação de aplicação da Texas. O link está na descrição desse vídeo. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!